Silvio Santos foi um homem bom, deu emprego a muita gente. Não, nanina, não é bem assim. Isto é fake. Não é tão fake porque não se trata de disseminar uma coisa absurda, mentirosa, mas é no mínimo uma frase alienada. Patrão não dá emprego. Dá essa impressão que, aquele empresário é muito bom, ele deu emprego a muita gente. Quer dizer, a pessoa está em casa, aí o patrão liga, você quer um emprego? Eu tenho um emprego para você. Ah, que bom, vou tirar o pé da cova, vou tirar o pé da miséria. Não é bem assim. Cada um de nós, na sociedade produtiva, tem um valor agregado sobre a nossa vida. Um plus-value, que alguns economistas do século XX traduziram erradamente como mais-valia, um termo difícil de entender. É um valor a mais. Plus-value é um valor a mais. É um plus a mais. Cada um de nós tem um valor na sociedade. Cada ser humano tem um preço de social, tem um valor. Quando ele é produtivo, quando ele tem alguma profissão, quando ele faz algum trabalho, sobre esse valor humano é acrescentado o valor, é o plus-value, o plus-value, como dizem os franceses, é acrescentado um valor agregado sobre o valor pessoal de cada um. É o quanto ele vale na produção da sociedade. Este valor agregado varia conforme o mercado precisa ou não daquela profissão, daquele serviço. Por exemplo, um ator de televisão ganha muito mais do que um pedreiro. Porque pedreiro tem aos montes e o mercado de reserva é gigantesco, mas um ator de talento que traz grande audiência para a televisão vai ser mais bem remunerado porque o valor de mercado dele é maior, é como uma bolsa de valores. Aquelas ações daquele ator valem mais do que as ações daquele pedreiro. Ações que eu falo, os papéis no mercado. O talento dele é raro. É como a diferença de diamante para um cristal. Sem nenhum demérito com pedreiro ou com ator, o que quer que seja. Apenas estou dizendo como funciona o mercado. E aí o empresário vai lá e compra ou aluga, mas geralmente compra esta força de trabalho, este valor a mais que aquele ser humano oferece. E paga um preço por ele. E geralmente um preço bem abaixo do que aquela pessoa merece ou do que ela fornece de volta de lucro para o patrão e para o empresário. O patrão, independente de ser patrão, é um homem. Silvio Santos tem lá seus méritos, tem lá sua vida pessoal, sua família, suas filhas, teve lá isso tudo. Seus gestos benignos, mas nunca deixou de ser patrão. Eu vejo colegas da minha área dizendo, foi um patrão maravilhoso, como era bom trabalhar, o SBT era uma família. Realmente, pelo que eu tenho de relato de vários colegas, trabalhar no SBT era muito bom do ponto de vista considerando o capitalismo selvagem de outras emissoras. Silvio Santos dava uma bolsa de alimentação, uma cesta de alimentos mensal para os atores, dava bonificação, pagava bom salário. Bom salário em função do que o mercado paga. Mas o salário é sempre a compra da força de trabalho do trabalhador. O patrão não está fazendo favor nenhum em empregar a sua força de trabalho. Ao contrário, ele está aplicando no seu capital, no capital que você oferece, que é o plus-value, que é a plus-value, que é a mais-valia. Silvio Santos deu emprego. Não é verdade. Silvio Santos comprou a força de trabalho de todos os trabalhadores, dos faxineiros aos galãs de novela, aos apresentadores de televisão, pagando sempre um preço bem menor do que o lucro que ele viria a ter. Isso é um sistema capitalista. No sistema capitalista isso não é crime. Do ponto de vista humano, isso é exploração do ser humano por outro, que detém os meios de produção. Aquele ser humano conseguiu deter meios de produção suficientes para contratar a força de trabalho de pessoas que precisam comer, viver, e que vão ganhar exatamente o estritamente para comer, viver, sobreviver. Eu vou dar um exemplo para vocês. O pessoal diz assim, você deve muito à Rede Globo, a Rede Globo que tornou você conhecido, a Rede Globo fez o sucesso do Bafo. É o contrário. É a Rede Globo que me deve. O sucesso que eu fiz com Bafo de Bode aumentou a audiência da emissora e ela pôde vender cotas comerciais em grande quantidade com a audiência da novela. Com o meu trabalho, o que me pagavam de salário era o suficiente apenas para eu viver, para eu manter minhas dívidas e manter minha comida na mesa. Eu dei muito mais lucro à Rede Globo, a Rede Globo me deve muito mais do que eu devo a ela. Não foi uma troca justa. Olhando historicamente, não é uma troca justa. A Globo oferiu muito mais lucro do que ela me devolveu. É ela que me deve. Quando algumas pessoas dizem, a Globo te deve, você deve à Rede Globo o sucesso que você tem. Não. A Rede Globo deve a mim. Da mesma forma que Silvio Santos deve a todos aqueles que ele contratou a força de trabalho,
que fizeram o império do SBT. Então esse papo de que Silvio Santos foi um homem bom que deu emprego a muita gente, não, ele contratou força de trabalho de muita gente, que deu gigantescos lucros a eles. Uma fortuna calculada em mais de R$1 bilhão, que ele deixa agora para as herdeiras. É uma questão de alienação de frase, a gente está tão acostumado a viver nesse sistema que a gente troca as palavras. A gente escamoteia, disfarça a realidade. Ah, um homem muito bom, ele deu emprego a muita gente. Não! Muita gente teve sua força de trabalho comprada por Silvio Santos a preços de mercado, mas um mercado aviltado, o suficiente para a pessoa poder viver. Em que condições, pouco se sabe. Ah, mas os apresentadores ganhavam muito bem. Os apresentadores como o Gugu, que faleceu, e vários outros, fazem um contrato com a emissora. Eles recebem um salário que não corresponde ao real valor deles e ganham um percentual sobre os patrocinadores que eles trazem para a emissora. É assim que funciona. Nada contra Silvio Santos ter sido um empresário muito bem sucedido. Faz parte do jogo capitalista, assim que é. É o empreendedorismo, 1 em 1 milhão. E nessa jogada de empresário, muitas coisas ele teve que engolir. Muitos sapos. E também teve que pisar na cabeça de muita gente e fazer muitos negócios que pode-se dizer que não são éticos, como o Banco Pan-Americano e a relação dele com o Manuel da Nóbrega. Mas isso faz parte do jogo capitalista, é permitido. O importante é que ele é vitorioso, vai ter estátua em praça pública, Lula decreta 3 dias de luto. É uma idolatria. Eu gostaria que os evangélicos neopentecostais se posicionassem sobre essa idolatria em torno de Silvio Santos. Porque é uma idolatria, estátua em praça pública, feriado nacional, o diabo a quatro. Mas isso é outro assunto, o assunto fulcral deste artigo que eu estou fazendo para vocês, deste vídeo, que aliás eu digo, se vocês estão gostando dessa conversa, ajudem o nosso canal, deem like, comentem, vamos fazer o algoritmo trabalhar para nós, enviem Pix para sustentar o canal, para sustentar o nosso trabalho, no Pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Quando você clicar no Pix vai aparecer Família Oficina, que é a marca de fantasia do nosso canal. Ajude, colabore. Porque eu não estou pedindo a sua força de trabalho, eu estou pedindo a sua contribuição. Então, na verdade, minhas amigas e meus amigos, é papo furado. Dizer, mas o empresário fulano de tal, do agronegócio, dá emprego a muita gente. Não, ele foi crescendo em cima da força de trabalho dos outros. Foi habilmente, o sistema permite que seja assim. Que uma pessoa acumule o capital tirado da força de trabalho dos outros, que são mal remunerados diante do que eles devolvem de trabalho para a empresa. Vamos parar com essa coisa paternalista, essa coisa boazinha. Ah, mas ele é bom, ele deu muito emprego. Não, ele fez o trabalho dele como capitalista, contratou força de trabalho. E cada um que trabalhou lá, bem tratado ou maltratado, capitalismo selvagem ou capitalismo mais moderno, recebeu um pagamento inferior ao que valeria a sua força de trabalho no mercado justo. Mas no mercado aviltado, recebe o suficiente para viver. E assim que fica desempregado, precisa oferecer de novo sua força de trabalho no mercado, até que apareça um patrão e que oferece emprego a ele. Não. Não se trata de emprego, se trata de trabalho, de força de trabalho. Que fique bem claro isso. Isso eu estou fazendo esse vídeo, sobretudo para aquelas pessoas boazinhas que dizem o senhor está falando mal do Silvio Santos. Eu não estou falando mal do Silvio Santos, eu estou mostrando uma face de Silvio Santos que, por acaso, para passar pano, muita gente, de colegas de profissão a políticos, passaram pano na figura de Silvio Santos. Não é bem assim. Ele tem seu lado humano. Hitler também tinha um lado humano, gostava de cães. Um homem que gosta de cães não pode ser uma má pessoa. Que um longo amor com Eva Braun, que durou anos até a morte deles, morreram juntos. Um homem que ama uma mulher e que ama cães não pode ser uma má pessoa. Entretanto, não se pode julgar Hitler apenas porque ele era uma pessoa boa com a mulher e com os cães. Há um lado de Hitler que precisa ser falado, denunciado, para que nunca mais ocorra. Então é só para esclarecer a todos os companheiras e companheiros esse equívoco nosso de que ele deu emprego a muita gente. Não! Volto a repetir, ele comprou a força de trabalho, o valor agregado de cada ser humano que trabalhou com ele. E ficou rico através dessa força de trabalho dos outros. Mas apesar disso, a vida continua e a gente faz a nossa luta com alegria. Alegrias! Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!